A paz do Senhor, irmãos. Com muita alegria que estou aqui nesta noite e tenho estado juntamente com a minha família, desde que viemos de Nova York, congregando aqui com os irmãos, e louvo a Deus por esta sublime oportunidade. Quando o pastor nos comunicou acerca da oportunidade, já começamos a sentir aquele friozinho na barriga, as canelas batendo uma na outra. No ano de verão, acho que foi verão de 2011, pela primeira vez o Senhor me deu a oportunidade de pregar a sua palavra. E desde lá, o sentimento é o mesmo. Eu falo isso porque alguns irmãos, às vezes, sentem muita pressão. Tome assento, queridos, por gentileza, perdão. E eu acho que não pode mudar, porque o peso da responsabilidade da palavra do Senhor pregados para aqueles que são reis e sacerdotes do Senhor, para a noiva do Cordeiro, não é para a carne suportar. Tem que estar sustentado em bases espirituais, por isso nós precisamos do nosso Deus para tudo isso. Então eu louvo a Deus por esta oportunidade e por estar congregando com os irmãos e por tudo que os irmãos estão fazendo conosco aqui, nos recebendo como se já nos conhecessem há muito tempo. Livro do Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 5. Apocalipse de João, capítulo 19, a partir do verso 5. Enquanto você vai encontrando aí, eu quero fazer uma parte que, no final da mensagem, eu creio que não vamos ter condições, porque eu quero entregar o microfone chorando e tomar o meu assento. Eu quero agradecer a sua vida, meu irmão, minha irmã, pelas orações. Quero agradecer o pastor, sua família, por todo o cuidado para conosco, em especial meu tio, minha tia, a Lena, o irmão Rubens, a irmã Anice. Esses irmãos que nos conhecem mais próximo têm nos tratado e nos dado todo o suporte para essa nova etapa aqui na Flórida, que já não é tão nova, assim, já são 6 meses aqui. Glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês e toda a igreja, conjuntamente, presbítero Maurício, irmão Fernando e todos vocês. Eu não quero ser injusto, mas toda a igreja. Apocalipse capítulo 19, quem encontrou? Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim o texto a partir do verso 5. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Queridos, o capítulo 19 do livro do Apocalipse, nós vemos um paralelo entre duas igrejas, se assim podemos dizer. A visão de João sobre o capítulo 19 inclui, em primeira fase, um julgamento sobre uma falsa igreja. Ela é julgada e ela é condenada pelo Senhor. Em segundo lugar, nós vemos a glorificação e a alegria celeste, porque a verdadeira igreja está sendo recebida nos céus. Essa verdadeira igreja, ela possui algumas características peculiares que a marcam ao longo da história, que diferencia a verdadeira da falsa, que mostra qual é aquela que tem realmente relacionamento com Deus
e aquela que desprezou o relacionamento com o Senhor. A verdadeira igreja, ela é amorosa, ela é fiel, sábia, paciente, sofredora, pura, e por final de tudo, ela é exaltada pelo Senhor, ela é glorificada pelo Senhor, acima de tudo aquilo que Deus criou ou preparou. Deus tem um patamar diferente para a igreja. Deus tem um local peculiar, um local especial para você, igreja, para eu, igreja, para nós, igrejas do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. As características expressas na carta, no livro do Apocalipse, sobre a igreja do Senhor Jesus, ela vem se montando ao redor, em torno da história, ela vem se adequando à vontade de Deus, naquilo que ela fugia um pouquinho da vontade de Deus, Deus trazia de volta. Ela começava a tutibiar um pouquinho, Deus pegava e colocava ela nos trios certinho novamente, para que ela pudesse caminhar por mais de 2000 anos, seguindo o alvo, seguindo aquilo que ela deve seguir, que é a presença, que é o relacionamento, que é o vínculo fraterno, que é a aliança eterna entre Deus e os homens através de Jesus Cristo. Quando nós vemos no livro do Apocalipse, seguindo uma visão bleia, assim como diz o nosso pastor Joel, uma visão onde a Assembleia de Deus está mais pautada e defende mais, nós vemos que a visão dispensacionalista da história, ela nos mostra com mais clareza como que as coisas foram acontecendo até chegar nos dias de hoje. Quando Deus me chamou para poder pregar a sua palavra e poder estar na sua casa, louvando o seu nome, servindo a Ele, Deus me deu um sentimento peculiar, muito particular, que é, sempre que tiver oportunidade, tentar trazer à nossa meditação o ponto da história em que estamos situados, o que deixamos para trás e o que está diante de nós. O estudo da escatologia nos mostra isso, nos mostra onde estamos. Por que é que está acontecendo tais coisas no mundo hoje? O que aconteceu há séculos atrás ou ontem? E o que vai acontecer amanhã se Jesus não voltar até lá? Quando nós analisamos no início do livro do Apocalipse, onde Jesus aparece a João e fala para ele, olha, João, eu quero que você escreva uma carta a cada uma das minhas igrejas que estão na Ásia Menor. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e também a Laodiceia. Você vai escrever uma carta a cada uma delas. O estudo da escatologia nos mostra que estas igrejas realmente existiram nesses determinados locais, mas que estas igrejas também representam fases, períodos que a igreja do Senhor Jesus Cristo viveu na terra até os dias de hoje. Eu quero fazer um pano de fundo da história, para que nós possamos meditar aqui rapidamente, sem delongar muito, e assim entrarmos no sermão. Quando Jesus fala para João, abre aspas, João era aquele crente, pastor, que eu tomo a liberdade de pensar assim, ele já tinha vivido muitas experiências com Deus, ele já tinha vivido o melhor com Deus, era ele que inclinava a sua cabeça no ombro do Senhor Jesus, quando Jesus estava aqui na terra. Era ele que estava aos pés da cruz, quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Ele viveu momentos maravilhosos com Deus. E talvez João era aquele que, quando estava na ilha de Pátimo, isolado da sociedade, ele pensava, a minha história com Deus se finda, ela está acabando aqui, eu vou ficar aqui até a morte me pegar. E assim, tudo que eu vivi com Deus, eu vou agora contemplar e colher os frutos na glória. Mas Jesus aparece a João e diz, ei, crente, ainda não acabou, eu tenho algo especial para você. Levanta, João, sai daí de onde você está, vem aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Então João começa a escrever, quando Jesus diz a ele, olha, quero uma carta para Éfeso, quero uma carta para Esmirna, quero uma carta para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Anota aí, João, e envia a carta para eles.
E aí João começa a escrever. E quando Jesus fala acerca da igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, nós vemos que aquela igreja era uma igreja na história, irmãos, que Paulo pregava o evangelho. A igreja do primeiro século. Era a igreja que Pedro pregava e milhares se convertiam. Hoje é culto de missões, não vamos fugir do tema. Era uma igreja que Tiago era pastor. Era uma igreja que João, o próprio escritor aqui, era pastor também. Mas era uma igreja que o Senhor Jesus tinha uma repreensão contra ela. E Jesus disse para João, anota aí, João, eu quero que a igreja de Éfeso volte ao primeiro amor. E aqui eu te chamo a atenção para uma coisa. João é conhecido na Bíblia como o apóstolo do amor. O capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo exorta a igreja a amar. E a igreja tem que voltar novamente para o trilho e não fugir dele, porque Deus tem um propósito que não para ali. Tem que seguir e não pode esquecer de nenhuma forma de praticar o amor. Então Jesus começa a falar de uma forma que já nos chama a atenção nesta noite. Uma igreja que não ama, ela já perdeu característica de igreja. Uma igreja que não ama, ela perdeu o vínculo com o Senhor. Na segunda igreja, Jesus diz para João, João, escreve uma carta para Esmirna. Na época de Esmirna, irmãos, a igreja ela estava sendo embalada pela profecia de Joel 2:28, que dizia que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Filhos profetizariam, servos profetizariam, os velhos teriam sonhos e visões da parte de Deus. E a igreja estava sendo embalada pelo crescimento dessa profecia. E a igreja não mais ficava nas cercanias de Jerusalém, mas ela já alcançava o além-mar. Missões. A igreja ela aprendeu, mesmo que debaixo de perseguição, o que era missões. Quando nós vemos a igreja de Esmirna, irmãos, nós reparamos que a igreja, ela, no seu próprio nome, ela nos traz à mente aquilo que é o seu significado. Uma igreja que tem o seu contrato da palavra Esmirna é mir, ou significa aquela que foi esmagada, mas exala um bom cheiro. A igreja de Esmirna ela não sofre repreensão do Senhor, sabe por quê? Porque o Império Romano começa a perseguir os cristãos. Começa a perseguir todos aqueles que declaravam a sua fé em Jesus Cristo. Invadiam casas, invadiam igrejas, matavam, aprisionavam, abusavam de pessoas, entravam em casas, abusavam das mulheres, matavam os maridos, pegavam mulheres grávidas, segundo a história, retiravam o feto ainda no período de gestação das suas barrigas, do seu ventre, e colocavam animais lá dentro, como gatos, costuravam e deixavam a pessoa morrer naquela situação. Era um período que a igreja sofreu muito, por isso ela estava sendo esmagada para poder exalar um bom cheiro às narinas de Deus. Diz a história que os carrascos romanos pegavam os filhos diante de seus pais, levavam até morros ou paredões, como você quer chamar, e dizia, ou vocês negam a Jesus, ou mataremos seus filhos. E os pais daquela época, mesmo vendo seus filhos sendo mortos, diziam, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Diz a história que os pais da igreja, alguns que foram martirizados por causa da perseguição. E me faz a memória agora um chamado Policarpo, aonde os carrascos romanos o pegaram e começaram a queimar aos poucos em uma fogueira. E mesmo ele sendo queimado, e os carrascos romanos dizendo, negue a Jesus, Policarpo, e nós vamos parar de te queimar. Retroceda da sua fé, e nós vamos parar com esse mal contra você. Assim mesmo, Policarpo continuava sendo queimado e aos poucos ele dizia, eu nunca vou negar a esse Jesus. Eu servi a ele por toda a minha vida e não é agora que estou com mais de 80 anos que eu vou negá-lo. Esta igreja, irmãos, ela foi esmagada, mas ela exalou um bom cheiro e ela mostra para nós aquilo que está acontecendo agora no mundo árabe, pessoas sendo perseguidas. E por que eles não negam a fé? Porque aquele que tem um relacionamento com Deus, ele não retrocede. Não tem nada neste mundo que possa se igualar, que se coloque no mesmo nível. Nós somos abençoados, é verdade,
para abençoar aqueles que não têm condição de manter-se em pé diante de uma estrutura, diante de comida, diante de Bíblia, diante de estudos da palavra. Quando Jesus, ele fala para João, João, escreve mais uma carta. Eu quero uma carta à igreja de Pérgamo. A história nos mostra que Pérgamo era uma igreja que tinha muito conhecimento da palavra. Era uma igreja que tinha muitas bibliotecas, muitos livros. É naquela época que sobe ao trono um homem chamado Constantino. Constantino, ele se declara cristão como imperador de Roma. Ao se declarar cristão, todos do império que dominava o mundo tinha que ser cristão também. Mas as pessoas eram cristãos da porta para fora. Dentro das suas casas, não interessava muito para Constantino o que elas faziam. Mas aí, um dos pilares do cristianismo foi quebrado, que é o venha como está, mas não peques mais. O venha como está e fique como está não agrada a Deus. O venha como está idólatra na época de Constantino e mantenha-se idólatra, fez com que a igreja conhecesse um período de trevas. Era o princípio, o início do catolicismo romano perdendo a sua visão. E não para por aí. Vai ter mais uma igreja chamada de Tiatira. Em Tiatira as coisas tornam-se ainda piores. Por quê? Porque as imagens idólatras que as pessoas guardavam nas suas casas, elas agora são tiradas para fora de suas casas, colocadas nos templos, e aquelas pessoas criam que aquelas imagens, além de curá-las, além de fazer milagres nas suas vidas, ainda poderiam levá-las para o céu. Era o período da idolatria ganhando força, e a igreja conhecendo um período de fraqueza na história. E Deus manda com que a igreja de Tiatira parasse, mas a igreja de Tiatira não parou. E aí vem uma próxima, vem a igreja de Sardes, e Jesus diz, João, escreve aí. E nós vemos na história que Sardes era uma igreja que já estava marcada na sua principal característica, o culto a Maria, o culto aos santos, o culto àquilo que não é divino, aquilo que não tem, aqueles que não ouvem, não andam, não falam, e era esses que a igreja estava prestando culto neste período. E Deus manda com que essa igreja parasse, e ela não parou. Como ela não parou, Deus levanta um homem, John Hus, e esse homem começa a profetizar que as coisas teriam que mudar, que a igreja precisava mudar. Nesse período também foi instituída a simonia. O que é a simonia? Simonia é a venda daquilo que é espiritual, a venda daquilo que é sagrado. E Deus, constrangido com aquilo, Deus começa a levantar pessoas. Um pouquinho antes de Martinho Lutero, Deus levanta esse homem chamado John Hus. Ele começa uma reforma, mas ela termina em uma fogueira. E dentro da fogueira, ele dizia, vocês podem até matar o ganso, Hus, mas vocês não vão poder matar o cisne que Deus vai levantar daqui a 100 anos. 99 anos depois, surge um homem na Alemanha chamado Martinho Lutero. Ele começa a estudar as Escrituras. Aonde a Bíblia era pregada, onde a missa era celebrada em latim, ele tinha conhecimento da língua, e ele começa a estudar as Escrituras. E ele começa a perceber que aquilo que eles praticavam não estavam de acordo com a vontade de Deus. E o que ele começa a fazer? Ele começa a agir em prol daquilo que o Espírito de Deus estava esforçando ele, estava chamando a atenção dele para que ele agisse. E ele era um monge, ele vai na frente da igreja que ele era um monge e coloca lá 96 teses, ensinando a população que ali passava e as pessoas que assistiam ele pregar que a prática da simonia e a idolatria são adultérios espirituais e Deus não está de acordo com isso. Ele levanta uma bandeira para iniciar a reforma. Ele vê em Romanos 1,17 aquilo que quando nós lemos, muitas coisas que nos impediam antes de servir a Deus, nos alegra. O texto diz, o justo viverá da sua fé.
Sobre este versículo, Martinho Lutero pega e institui a sua bandeira e ele começa a fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus estava movendo ele a fazer. A Igreja Católica começa a buscá-lo para matá-lo, mas eles não puderam. Por quê? Porque neste período Deus começa a levantar homens na Europa que incendiaram nações, que incendiaram cidades, porque estavam participando da mesma visão que Martinho Lutero. Deus levanta homens na América que começam a ser enviados ao longo do planeta para poder pregar e serem missionários do Senhor e da sua igreja. Deus levanta pessoas, assim como John Wesley. Deus levanta pessoas como Dwight Lyman Moody, um dos maiores ganhadores de almas da história. E quem, irmãos, pode conter a igreja do Senhor quando tem uma promessa lá em Mateus 16, 18, que diz assim: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E tem mais: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quem pode conter? Se Deus está no controle, se Deus está no comando, se Deus está na direção. Começa a Reforma Protestante, e aí entra um período chamado Filadélfia. Nesse período não tem críticas, só tem elogios. E o Senhor elogia Filadélfia. Anota aí, João, os elogios que ele faz à igreja de Filadélfia. E aí Jesus faz uma promessa, Apocalipse 3:10. Assim como foste fiel e guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Mas, infelizmente, a história da igreja não acaba em Filadélfia. Tem mais uma. Tem a igreja de Laodiceia. E na igreja de Laodiceia, ela mistura um pouco nas eras com a igreja de Filadélfia, vai herdando algumas características, mas começa a perder um pouco desta característica elogiável pelo Senhor em Filadélfia. E quando nós vemos a era de Laodiceia, Jesus diz assim: vocês acham que vocês são ricos, estão abastecidos, não têm necessidade de nada, só que vocês estão pobres, cegos e nus. A igreja de Filadélfia é uma igreja que acha que está por ser rica, é uma igreja que não precisa de Deus. Será que nós vemos, irmãos, em nossos dias, algumas igrejas por aí, que é dinheiro e nada mais, que o que basta é o dinheiro, são os templos luxuosos, são as grandiosidades das coisas que fazem, dizendo ser em nome de Deus? Mas quando nós lemos na palavra do Senhor, a igreja de Filadélfia é uma igreja que ama mais, de Laodiceia, perdão, é uma igreja que ama mais o dinheiro do que ama a Deus. E eu, infelizmente, vejo isso por aí. Vejo uma igreja por aí que priva mais pelo dinheiro do que pela saúde espiritual de seus membros, pelo bem-estar dos seus membros para com Deus. E nós temos que atentar para isso, entender, será que essas coisas que nos rodeiam tão de perto não podem nos atingir? Tem outro problema em Laodiceia. Qual, presbítero Donizete? Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Escreveu João? João, sim, senhor. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O problema da igreja de Laodiceia é que ela expulsou Jesus de dentro dos seus templos. E Jesus, ele está numa situação delicada. Como Deus, o dono da igreja, ele está do lado de fora, batendo, pedindo permissão para entrar. Que Deus me livre de uma igreja dessa. Que Deus te livre de uma igreja dessa. Que Deus nos livre de participar de uma igreja que teve a audácia de expulsar Jesus dos seus cultos. Que dá mais lugar ao homem do que a Deus. Que honra mais o homem do que honra ao santo Senhor nosso Deus, aquele que morreu por ela. A verdadeira igreja do Senhor, já preciso caminhar para o fim. Ela tem 3 características que eu quero abordar, rapidamente. Primeira característica, ela atende à repreensão do Senhor.
Ela atende, porque o Senhor repreende. O Senhor repreende, a Bíblia diz que Ele repreende aquele que Ele ama. Apocalipse 3,19 ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, pois sou zeloso. Arrepende-te. Ele está falando para a igreja de Laodiceia. Arrepende-te, pois Ele é zeloso. Irmãos, nós vemos que o errar, o alvo, ele é comum do homem. Felizmente, ele é comum seu, ele é comum meu, ele é comum nas nossas vidas. Mas ele não pode ser parte, ele não pode ser marca constante na nossa vida. Tem que haver mudança. Tem que haver disciplina. Tem que haver trato, tem que haver conserto, tem que haver restauração. Enquanto ele está na porta batendo, porque expulsaram ele por causa do pecado, aquele que ouve a repreensão do Senhor, ele abre a porta e o Senhor delicadamente entra, ceia com ele ali. Intimidade, né? Para o judeu isso aí significava intimidade. Aquele que entra na casa de alguém para cear com ele não era qualquer um. Não era uma pessoa que ele pegava na rua por aí perdido, não. Era alguém que ele tinha intimidade, que ele tinha relacionamento. Né? Segundo lugar, característica principal da igreja do Senhor. Ela ouve a voz do Senhor. Ela ouve. A ovelha ouve o chamado do pastor. Ela ouve. Ela acompanha. Se não fizer, é bode, não é ovelha. Pastor, irmãos, a gente vem de outro ministério, mas, como o pastor Cássio disse aqui, uma vez que ele pregava, a igreja é tudo igual. Os mesmos problemas, só muda o endereço, a foto do rosto, o Social Security ou CPF, mas os problemas são os mesmos. O pastor às vezes prega, não concordo. O irmão às vezes prega, não concordo. O outro irmão ensina, não estou de acordo. É difícil, por quê? Porque nós vivemos um período, eu já vou caminhar para te falar o porquê de que eu estou falando tudo isso. Por que Deus me impeliu a falar tudo isso? Porque nós vivemos um período, irmãos, crucial. Tá? Nós vivemos um período de sim ou não tem em cima do muro. Em cima do muro já perdeu. Estou dentro da igreja, mas não concordo, não tem participação com o Senhor. É assim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe por quê, irmãos? Você prestou atenção no texto que lemos de início? Aonde João estava quando ele escreveu isso aqui? Ele estava no céu. O que ele viu? Ele ouviu voz do trono. Ele viu que o céu parou. Por que o céu parou? Porque a igreja chegou. Ô, glória! É que você não entendeu, senão você tinha dado um glória. Eu vou repetir. O céu parou. Por quê? Porque a igreja, chegou. É isso que João está descrevendo. Irmãos, é para lá que nós vamos. Glória a Deus pela sua conta bancária, pela sua casa, pelo seu diploma. Tudo isso é bênção. Se a palavra do Senhor estiver em cima, porque não é aqui que você vai passar a eternidade. Você vai passar a eternidade no céu com Jesus. Você vai passar a eternidade na glória com a igreja. Você vai passar a eternidade em um lugar que é a habitação de Deus. Aleluia. Churimianda lá. Você vai passar a eternidade, não é ficção científica não, queridos. No céu. No céu. Se isso não é motivo para você se alegrar, para você entender qual é o propósito de igreja. Igreja foi chamada para poder falar para o mundo que Deus preparou um céu, que Deus abomina o pecado, que Deus não está de acordo com as práticas da humanidade há muito tempo, e por isso Ele vai botar um fim nessas coisas, levando-nos para o céu. Quero citar alguns textos e termino. Como é que nós vamos para o céu, presbítero Donizete? Vamos assim. 1 Coríntios,
capítulo 15, a partir do versículo 50. Paulo diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Por quê? Convém que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Convém que o que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó Paulo dizendo, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para o céu assim. Não vai ter morte que te impeça, meu querido. Não vai ter inferno que se coloque no seu caminho para impedir que tu vá para o céu. Não tem pecado, porque Deus está prometendo corpo incorruptível, corpo imortal, transformado para contemplar o Senhor, assim como você leu lá, você orou lá hoje, quando estávamos orando, face a face. Assim como Ele é, o veremos. Você vai para o céu. O céu parou porque a igreja chegou, e eu te digo como é que está lá agora. Como é que está lá agora? Não preciso nem falar para você que é revelação de agora e que não é. Como é que está lá agora, Donizete? A Bíblia diz assim: João chegou, olhou, viu milhões de milhões, e seguiu olhando, e ele falou: não dá para contar. É milhões de milhões e milhares de milhares. O que eles diziam? Santo, 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 santo. Aí João olha e vê no trono. Tem alguém assentado no trono. Em volta do trono, serafins, visão de Isaías. 6 asas, 2 cobrindo o rosto em reverência à santidade, com 2 cobrindo os pés e com 2 voando, mostrando prontidão em servir e dizendo: santo, santo, santo. E João viu mais. Ele viu em volta do trono 24 anciãos, vestidos de glória e com coroas na cabeça. E quando os milhões de milhões e milhares de milhares diziam santo, 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 e os serafins diziam santo, 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 os 24 anciãos tiravam a coroa da cabeça e depositavam no pé daquele que estava no trono e diziam: amém. Está assim lá agora, irmãos. Como é que está teu culto aí? Como é que está o nosso culto aqui, irmãos? Porque lá está desse jeito. Só para quando a igreja chegar. Que aí eles param e voltam. Ei, regozijemo-nos, versículo 7 do capítulo 19. E alegremo-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa está pronta, preparada, incorruptível, imortal. Louvado seja o nome do Senhor. Sou muito bom cantor, não, mas tem um corinho que diz assim: do céu tenho muitas saudades, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Aleluias. Para lá que tu vai, querido. A igreja não ensina ninguém a jogar dinheiro fora, diploma fora, menosprezar aquilo que Deus te deu para viver bem nessa terra. Mas a igreja nos ensina que nós estamos aqui por uma causa muito nobre. Tão nobre que o mundo não pode oferecer nada que se aproxime disso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que nós vamos viver lá? Eu vou te lembrar, porque se Deus coloca no nosso coração, porque talvez, por algum acaso, alguma situação da sua vida te fez esquecer. Já estou terminando. Como é que nós vamos viver lá? Apocalipse 21, a partir do verso 4, diz assim: e Deus limpará de vossos olhos toda lágrima.
Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E João diz, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me mais, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio é o fim, o Senhor falando para ele. A quem tiver sede, eu lhe darei de graça, da fonte da água da vida. Ao que vencer, você que vencer, Deus vai te chamar, sabe de quê? De filho. Está no texto, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que me mantém crente? Essa promessa. O que o mundo tem para nos oferecer de coisas temporárias? Tem muito aí, querido. Agora, pega o peso de pregar uma mensagem, pega o peso de servir a Deus, pega a sua cruz, nas palavras jesuínas, ou de Jesus, e negue-se a si mesmo e siga Ele todos os dias. O que deve te manter na igreja não é o amigo que está sentado do teu lado, não é o caráter do pastor somente, mas é a promessa de uma vida eterna junto com Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu invejo Moisés, porque Moisés distinguiu isso há muito tempo, lá no deserto, quando o povo estava no meio de angústia, caminhando ali, e Deus falou, Moisés, não vou mais com o povo, não. Eu vou botar um anjo aí. Aí Moisés fala, não. Se não for, Senhor, a tua presença, eu não saio daqui com ninguém. Presença de Deus. Presença de Deus. Eu entrego o microfone agora. Só preciso te dizer um texto. Tudo que eu falei aqui são para alertar você dos dias finais que a igreja vive na terra. Eu creio que vivemos o período de Laodiceia. Eu creio. Algumas características se assemelham com aquilo que vemos por aí. E o Espírito Santo não deixou de falar. Da sua forma, ele usa pessoas assim, como eu, como você, ou como tem usado várias pessoas para poder nos alertar. Por minha escolha, eu nunca estaria aqui pregando. Eu acho que eu não tenho o porte físico, a aparência, nem falo bonito, mas as palavras ardem nos nossos ossos. E Deus nos dá a oportunidade. E ai de nós, se não atendermos prontamente a oportunidade do Senhor. O Espírito Santo tem falado, queridos. Me perdoe se não é da forma que você queria. Mas o Espírito Santo tem falado. Salomão diz em Cantares 2, a partir do verso 8, assim. Essa é a voz do meu amado. Ei-lo aí que já vem saltando sobre os montes e pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do corço. Ei-lo aí por detrás das paredes, reluzindo pelas grades. O meu amado fala e diz, levanta-te, formosa minha, amada minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Apareceram as flores no campo, o tempo de cantar chegou e a voz do Espírito Santo se ouve na terra. Por que o Espírito Santo ainda fala? Porque Deus tem um céu prontinho para você. Só não entra se não quiser. Posso orar? Curva a sua cabeça, queridos. Somente curva a sua cabeça. Eu não sei como que está a tua situação. Não sei aquilo que você quer melhorar. Talvez está boa, mas você quer melhorar. E você não está errado, não. Deus merece o melhor. Senhor, te agradeço primeiramente, Senhor, pela oportunidade de estar na tua presença. Deus, é muito gratificante fazer parte da tua igreja, uma igreja que ao longo da história sofreu, foi perseguida, mas mesmo assim o Senhor nunca desprezou, o Senhor mostra o teu cuidado particular para com ela. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer pelas vidas que aqui estão, Senhor, por este ministério, pela vida do pastor Cássio, pela vida do pastor Joel e os demais obreiros, Senhor, que fazem parte desse corpo ministerial, anjos que o Senhor instituiu, Senhor, para poder pregar e ensinar a tua palavra. Isso é cuidado teu, Senhor, para com o teu povo.
Agora, Senhor, eu quero te pedir, meu Deus, Deus, a este irmão, a esta irmã, ó Pai, que tem pedido algo de Ti, Senhor, algo mais, e quer viver algo novo de Ti, Senhor. Deus, que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor, desta forma, segundo está o Teu coração, meu Deus. Porque nós sabemos que se o nosso coração estiver de acordo com a Tua palavra, Deus, o Senhor move os céus em nosso favor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu não sei qual é a causa. Deus, eu não sei se é doença, eu não sei se é enfermidade, eu não sei se é ministério, eu não sei se é financeiro. Deus, mas o que for, Senhor, eu te peço. Abre, Senhor, as comportas do céu. Atende o clamor do teu filho, Senhor, da tua filha, e opera o milagre, Senhor, para a glória do teu santo nome. Fortalecendo-nos como igreja, para estar sempre tributando a ti a honra, a glória e o louvor que ao teu nome é devido, ó Pai. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus.